Hoje, a gente vai mergulhar numa saga, uma verdadeira epopeia, a história dos imigrantes poloneses. Pense nisso, um povo que viu seu próprio país desaparecer do mapa e mesmo assim ajudou a construir o coração de um estado inteiro aqui no Brasil. É uma história, sabe, de uma resiliência, de um trabalho que deixou um legado que a gente vê até hoje. E a pergunta que fica é essa, né? Como? Como é que um povo, sem um país para chamar de seu, conseguiu não só sobreviver, mas construir e transformar uma terra completamente nova? É de arrepiar. É uma jornada que só pode ser descrita como heróica. Então, para a gente entender como tudo isso começou, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Entender o cenário, as circunstâncias, que eram, francamente, desesperadoras e que levaram a essa grande migração. Olha só, o que a gente tem aqui é um contraste brutal. É quase como olhar para dois mundos opostos. De um lado, a Polônia do século XIX, um país que nem existia no mapa, dividido, dominado por impérios, um lugar de dificuldades, de doenças, de guerra. E do outro lado, o Brasil, um país imenso, recém-saído da escravidão, com uma terra infinita para ser cultivada e uma necessidade e uma urgência por gente para trabalhar. Era o encontro perfeito entre a necessidade de fugir e a necessidade de construir. E olha, isso aqui é um ponto fundamental. Não foi uma viagem de aventura, sabe? Não foi uma escolha fácil. Foi uma fuga, pura e simples. Uma busca desesperada pela sobrevivência, por um lugar, qualquer lugar, onde pudessem ter paz e justiça, coisas que a terra natal deles não podia mais oferecer. E é aqui que a grande odisseia começa. A travessia. Aqueles primeiros pioneiros, corajosos, dando os primeiros passos rumo ao total desconhecido do outro lado do mundo. Essa imigração, ela não aconteceu de uma vez só. Foi como uma maré que foi subindo, sabe? Começou com um fiozinho de água, umas 16 famílias ali em 1869. Logo depois, esse fio d'água vira um riacho, depois um rio, com milhares de pessoas chegando, fundando colônias importantíssimas como Abranches, perto de Curitiba. Aí vem a terceira onda, da Galícia. E isso já era uma enchente, que deu origem a lugares como Prudentópolis. E por fim, o ápice. A maré virou um oceano de gente. E esse número aqui, 23.046. Para um pouco e pensa nisso. Não é o total de imigrantes, é o número de pessoas que chegaram em apenas 4 anos já no finalzinho dessa grande migração. É o equivalente a uma cidade de porte médio hoje em dia se deslocando pelo oceano. Foi um verdadeiro êxodo movido por uma determinação, uma vontade de recomeçar que é difícil até de imaginar. Mas sabe, chegar era só a primeira parte. O mais fácil, talvez. O desafio, de verdade, era transformar essa terra estranha, desconhecida, num lar. E para isso, eles enfrentaram dificuldades que a gente nem consegue imaginar, com uma força, uma resiliência inacreditável. Essa citação, ela é pesada, e precisa ser. Ela nos joga na cara a realidade nua e crua que eles encontraram. A tragédia de Cruz Machado, mais de 1.000 pessoas morrendo de febre tifoide em menos de um ano, sem ajuda nenhuma. É um testemunho, sabe? Um testemunho brutal do sacrifício, do preço humano que essa jornada custou. E depois de uma coisa dessas, de uma tragédia como a de Cruz Machado, o mais lógico seria desistir, né? Mas é exatamente aí que a história vira uma epopeia. O luto se transformou em combustível. Os que sobreviveram, mesmo carregando essa dor imensa, não só não desistiram, como trabalharam ainda mais. Honraram seus mortos com trabalho. Fundar comunidades como a colônia Água Branca foi um ato de pura teimosia, de coragem. Cada tijolo, cada semente era uma vitória contra o desespero. Eles literalmente construíram vida em cima da dor. Então, vamos ver agora como toda essa força, toda essa resiliência se transformou num legado. Uma marca que mudou o Paraná para sempre. 95%. Para e pensa nesse número de novo. De cada 100 poloneses que vieram para o Brasil, 95 ficaram no Paraná. Isso é impressionante. Não dá para contar a história do Paraná sem contar a história da imigração polonesa. Uma coisa está ligada na outra de uma forma que não se vê em nenhum outro lugar do país. E essa concentração toda, claro, criou uma identidade cultural única. E esse mapa aqui, ele é a prova visual disso. Cada pontinho desses é uma comunidade, uma cidade, um lugar com raízes polonesas. Eles não ficaram só numa região, não. Eles se espalharam, sabe? Foram semeando a cultura e o trabalho deles por todo o estado. Então, o que foi que eles deixaram de herança? Bom, está em todo lugar. Eles não trouxeram só a força do braço, não. Eles trouxeram tecnologia, trouxeram o arado, a carroça, coisas que modernizaram a agricultura.
Eles trouxeram uma fé católica muito forte, tradições que se enraizaram profundamente. Trouxeram música, comida, enriqueceram a cultura do Paraná de um jeito incrível. E mais, eles fundaram cidades, eles ajudaram a tecer a própria identidade do estado. E para fechar essa parte com um dado que, olha, é de cair o queixo. Curitiba é considerada a segunda maior cidade polonesa do mundo. Fica atrás só de Chicago, nos Estados Unidos. Pensa na dimensão disso. Não é uma curiosidade local, é um fato de relevância mundial. E o mais incrível é que essa história não ficou no passado guardada em livros. Os ecos dela a gente ouve e vê até hoje. Eles estão vivos por todo o Paraná. É só olhar para isso, o passado e o presente lado a lado. Em lugares como o Museu Etnográfico, um objeto como a colilca, que é esse berço tradicional, não é só uma peça antiga, é uma ponte, uma conexão direta das novas gerações com essa história de luta, de trabalho e de muito orgulho. E essa herança não fica escondida, não. Pelo contrário, ela é celebrada com muito orgulho. Monumentos como esse, o Portal Polonês em Araucária, são uma declaração, um recado de que essa identidade não só sobreviveu a tudo, mas floresceu e continua a fazer parte da riqueza que é o Brasil. E para terminar, talvez não exista nada que resuma melhor o espírito desses pioneiros do que esse provérbio polonês. Bez pracy nie ma chleba. Sem trabalho, não há pão. Simples assim. É uma filosofia de vida inteira numa frase. Uma ideia que eles trouxeram na bagagem e que foi a base de tudo que eles construíram. Uma lição, né? De que o esforço é a própria recompensa. E isso nos faz pensar. Qual é o legado que nós estamos construindo com o nosso trabalho hoje?